E aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Bora começar o vídeo contando que o Corinthians ganhou 2 novos, velhos reforços para 2025. É que Thales Magno e Coronado têm jogado muito mais bola agora do que fizeram na temporada passada e são os grandes destaques desse início do ano. Nesse sábado, o Corinthians venceu o Noroeste por 2-1 na Neoquímica Arena, chegou a 15 pontos. Dos 18 possíveis, são 5 vitórias em 6 partidas. A única partida em que o Corinthians não venceu foi na derrota para o São Paulo no Morumbis. E Thales Magno e Coronado têm se destacado bastante, gerando dúvidas na cabeça do técnico Ramon Dias. O treinador argentino, inclusive, falou sobre o tema na entrevista pós-jogo. Bora aos números dos atletas. Vale a lembrança de que Thales Magno e Coronado marcaram os gols da vitória contra o Noroeste. O Thales abriu o placar aos 34 minutos dos... O Coronado abriu o placar aos 34 do primeiro tempo. O Thales fez 2-0 aos 30 do segundo. O Noroeste ainda descontou no finalzinho. Thales Magno, que já soma 4 gols em 6 partidas na atual temporada, havia marcado contra Red Bull Bragantino, Velo Clube, Ponte Preta e Noroeste. Já o Coronado tem 2 gols em 5 jogos, isso sem contar várias participações em gol, mesmo sem dar assistências. O gol do Thales Magno ontem nasce de uma linda enfiada do Coronado para o Charles cruza, o Thales Magno faz o papel do pivô e acerta uma linda finalização. Boas notícias para o Corinthians, que vai vendo o seu elenco aumentar. Bora te contar agora se existe alguma chance de Savarino virar reforço do Lyon. Essa negociação foi desmentida de forma pública e severa por John Textor, dono da SAF do Botafogo. Só para vocês entenderem o contexto, o jornalista Florian Plettenberg afirmou que Scherk, que é um jogador do Lyon, pode se mandar para o Borussia Dortmund e que o substituto natural desse atleta seria o Savarino, causando enorme revolta entre torcedores do Botafogo que não aguentam mais perder seus principais atletas para o clube francês. Foi assim com o Almada e só não foi assim com o Luiz Henrique por conta do veto da Federação Francesa à inscrição de novos atletas. O que o Textor fez? Foi na postagem desse jornalista, ou melhor, usou a postagem desse jornalista para escrever um texto em que diz, abre aspas, notícia falsa. Esse jornalista está contando com múltiplas fontes com intenções manipuladoras. Então dá para cravar a partir do que disse o John Textor de que não haverá negócio com o Savarino Lyon. É importante dizer que nesse momento nem seria possível mesmo por conta das restrições impostas pela Federação Francesa. Só para completar, vale a lembrança de que o Botafogo enfrenta o Flamengo na tarde desse domingo em Belém do Pará, em jogo que vale taça. Por conta especialmente de John Textor, para mim o Botafogo chega na condição de azarão. Botafogo que perdeu vários dos principais jogadores da temporada passada e muitas opções no banco de reservas, nem treinador tem contra um Flamengo que manteve a base do ano passado. Por falar no Flamengo, bora de notícia exclusiva. Quero contar para vocês quanto Danilo, novo reforço rubro-negro, vai ganhar. E dá para dizer que o Danilo terá vencimentos bem parecidos ao de Davi Luiz, a quem ele substitui no próprio Flamengo. Davi Luiz tinha direito a R$1,5 milhão por mês. O Danilo chega para ganhar exatamente esse R$1,5 milhão, com a diferença de que parte é em salário, a outra parte em luvas, porque o Danilo veio livre no mercado depois de rescindir seu contrato com a Juventus. Só não sei precisar para vocês quanto desse R$1,5 milhão é em salário, quanto é em pagamento pela assinatura do contrato, uma espécie de prêmio, mas o pacote Danilo Luiz, durante todo o seu período de contrato, lhe renderá R$1,5 milhão mensais. Importante contar que o Danilo chega para ganhar basicamente o mesmo a que tinha direito nos tempos de Juventus. A diferença é que por lá ele ainda tinha uma série de bônus previstos relacionados a metas esportivas, atuações e títulos conquistados. Inclusive esses bônus é que renderam uma discussão grande em relação à rescisão do contrato. Então, quando o Danilo optou pelo Flamengo, ele escolheu o clube que vai lhe dar mais chances de título, entre aqueles que também lhe queriam, o outro era o Santos. O Danilo escolheu por um clube do coração dele, o Danilo se revelou torcedor do Flamengo, mas também num clube onde ele vai ter direito a um dos maiores salários do futebol brasileiro. Estou pensando aqui quais zagueiros têm direito a cifras tão altas.
Gustavo Gomes, por exemplo, no Palmeiras, tem direito a R$ 1.300.000 mensais. Davi Luiz teve de baixar bastante sua pedida com a transferência para o Fortaleza. Era jogador do Flamengo com R$ 1,5 milhão, baixou bastante para jogar no Fortaleza. Jeromel, que ganhava na casa dos 900 mil, não teve seu contrato renovado e encerrou a carreira no Grêmio. Enfim, Danilo chega para ser um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Hora de falar sobre a chance de Rodrigo substituir Neymar no Al Hilal. Notícia que circulou nas redes sociais da imprensa europeia nas últimas horas dá conta de que o Al Hilal da Arábia Saudita está disposto a pagar 300 milhões de euros ou 1 bilhão e 800 milhões de reais ao Real Madrid pela contratação do atacante. Vale lembrar que o Vinícius Júnior havia sido o primeiro nome especulado na Arábia Saudita, mas o Vini não tem demonstrado a intenção de trocar o Real pelo futebol saudita. Em relação ao Rodrigo, a gente ainda não tem uma posição do staff do atleta. Na manhã desse domingo ainda procurei o Nick Arcuri para saber em que pé estava essa negociação e o Nick preferiu não responder. O que se sabe é que, se confirmado esse negócio, Rodrigo passaria a ser o jogador mais caro da história do futebol em todos os tempos e teria salário absolutamente maior do que seus cerca de 9 milhões de reais mensais a que tem direito no Real Madrid. Só para completar, é importante contar ainda que o Rodrigo, jogador do Real Madrid, nunca conseguiu ser um protagonista de fato no Real, embora tenha números especialmente interessantes na Liga dos Campeões. Já o Vinícius Júnior é o grande destaque do time e eleito o melhor do mundo na última temporada pela FIFA. Preciso esclarecer agora se existe alguma verdade na possibilidade de Lázaro, ex-atacante do Palmeiras, virar reforço do São Paulo. Essa informação foi divulgada em um portal que cobre o tricolor nas últimas horas e dá conta de que as negociações ainda não avançaram. O que eu fiz? Entrei em contato com um dirigente importante do São Paulo para perguntar: vocês estão em negociação? O Lázaro pode ser contratado, você lembra dele, né? O Lázaro é um jogador formado no Flamengo, comprado pelo Almeria e emprestado na temporada passada ao Palmeiras. O Verdão até tinha a possibilidade de extensão da permanência do atleta até o Super Mundial de Clubes ou a compra do jogador. O Palmeiras optou por não ficar nem por empréstimo nem definitivo e devolveu o Lázaro para o Almeria. Lá na Espanha ele tem atuado na segunda divisão espanhola, 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo sobre Lázaro. Perguntei se existe interesse, abre aspas, nunca falamos no nome do Lázaro, você tem a minha palavra sobre isso, fecha aspas, me assegurou esse dirigente são paulino, colocando um ponto final em qualquer especulação. Ainda perguntei para essa pessoa se o tricolor tem interesse em contratar mais um atacante. A resposta foi de que não, com as chegadas do Cedric Soares, do Enzo Dias e também do Wendel, que será liberado, será anunciado a qualquer momento. São Paulo afirma não ter mais a intenção de contratar reforços. Vale a lembrança, porém, de que o William Gomes acaba de ser negociado com o Porto, operação de 9 milhões de euros, além de 20% do valor de uma venda futura, ou seja, há um atacante a menos no elenco. Se depender do técnico Luiz Ubeldia, São Paulo vai buscar mais alguém. Pro tricolor, a solução pode estar em casa, dentro do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores. Hora de falar sobre Wanderson, atacante do Internacional que interessa ao Palmeiras. Informação é importante e exclusiva. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente de um desses clubes. E essa pessoa assegurou que Palmeiras e Internacional se acertaram em relação à transferência do atleta. Existe uma pendência grande porque o Internacional, além de uma compensação financeira, gostaria que o Palmeiras perdoasse parte da dívida que o clube tem por conta da contratação de Bruno Tabata. Esse problema foi desfeito. Palmeiras e Internacional chegaram a um consenso pelo Wanderson. Não consegui entender quais foram as condições, mas essa pessoa me assegurou que entre os clubes está tudo certo para a transferência em definitivo do Wanderson, atacante cujo contrato se encerra em dezembro. Segundo a minha fonte, o que falta é o Palmeiras se acertar com o Wanderson. É que para o atacante é confortável esperar até dezembro e sair livre, porque em vez de haver uma compensação financeira ao Internacional, quem vai ficar com direito a essa bolada será o Wanderson e seu empresário e irmão, o Danilo. O Palmeiras ainda não conseguiu chegar a um acordo com o atacante que ganha no Beira-Rio, em Porto Alegre, R$900 mil por mês e gostaria de um aumento para deixar o Colorado. É o segundo clube que o Internacional libera o Wanderson, mas que não chega a um acordo com o atleta. Primeiro havia sido o Vasco, Cruz Maltino com uma proposta financeira inferior à que ele tem. O Wanderson quer ganhar mais
para deixar o clube. Só para lembrar que além desse custo de 900 mil mensais, o Wanderson ainda tem, por conta da compra dele junto ao Krasnodar, uma dívida do Inter. O Colorado deve cerca de 1,5 milhão de euros à equipe russa. Palmeiras, que tem só 3 reforços na atual temporada: Paulinho, Facundo Torres e Martinez. Já a Atuesta pode mesmo jogar no Orlando City, notícia que surgiu nesse sábado e confirmada por mim, por um dos dirigentes do Orlando City. O problema é que a Leila Pereira tem criado dificuldades para que o negócio saia. Bora fechar o vídeo para trazer números oficiais e reais de Neymar no Santos. O blog do Paulinho teve acesso ao contrato fechado entre o Peixe e Neymar, e dá para dizer que as cifras são astronômicas. O Neymar chega com direito a um salário em carteira de 4 milhões e 100 mil reais por mês. Isso lhe garante, tirando todos os impostos, cerca de 3 milhões de reais mensais. Importante contar que o custo total do Neymar pode bater até 7 milhões de reais. Esse custo inclui direitos de imagem e também patrocínios. E aí entra aquela parte que eu já havia contado para vocês, de que qualquer parceria comercial fechada agora pelo Santos terá direito, o Santos repassará 80% dessa fatia para o Neymar, ficando com apenas 20%. Contrato que se encerra em 30 de junho, e aqui vem outra cláusula no mínimo curiosa. A multa rescisória para tirar o Neymar do Santos é de míseros 20 milhões e 600 mil reais e vale para clubes brasileiros e para clubes do exterior, cifra pedida pelo Neymar. Como o contrato é muito curto, não se imagina que essa cláusula vá fazer efeito, mas se algum time quiser tirar o Neymar em meio a esse contrato até junho, precisa desembolsar essa quantia para o Santos. Só para completar, não há pagamento de comissão nesse contrato. O pai do Neymar, que é representante do atleta, abriu mão de receber qualquer quantia. Última sobre o Santos: o Peixe venceu o São Paulo por 3-1 de virada na Vila Belmiro, com mais uma grande atuação de Guilherme, autor de 2 gols. Já são 7 gols em 6 partidas na temporada. Dessa maneira dá para dizer que o Guilherme é o jogador de time de Série A do brasileiro com mais gols em 2025. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui, você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso glorioso. Já se inscreveu? Então não perca tempo e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Agora, segure firme porque a disputa por um reforço de peso promete esquentar os bastidores do mercado. O River Plate está de olho em um atacante promissor, mas o Botafogo também quer entrar na jogada e pode surpreender. Vamos aos detalhes. O River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, segue ativo no mercado mesmo após o fechamento da janela de transferências na Argentina. A saída de Pablo Solari para o futebol russo deixou uma lacuna no elenco, e a diretoria vê a necessidade de um novo atacante para manter a competitividade. O principal alvo dos argentinos é Ramon Sosa, jogador do Nottingham Forest, que vem despertando interesse de diversos clubes. O clube estuda um possível empréstimo, tentando minimizar os custos da negociação sem comprometer o planejamento financeiro. Porém, o que poucos esperavam era a entrada do Botafogo nessa disputa. O clube carioca, que vem se movimentando com inteligência no mercado, também observa Ramon Sosa como uma grande oportunidade. Com um estilo de jogo agressivo e dinâmico, o atacante paraguaio se encaixaria perfeitamente no esquema tático da equipe, trazendo mais velocidade e poder de decisão ao setor ofensivo. A diretoria alvinegra está atenta e pode surpreender caso avance com uma proposta oficial. A disputa entre Botafogo e River Plate promete ser intensa, pois ambos os clubes possuem argumentos sólidos para convencer o jogador. O River aposta no peso da camisa e na participação em competições de alto nível, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Já o Botafogo, por sua vez, oferece um projeto esportivo estruturado, com uma gestão profissional e ambiciosa, além de um futebol financeiramente mais atrativo, especialmente no contexto sul-americano. Outro fator que pode ser determinante na negociação é o desejo do próprio jogador. Ramon Sosa, que busca mais minutos em campo para se firmar na seleção paraguaia, pode ver com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. A proximidade com sua cultura, o ritmo de jogo mais adequado ao seu estilo e a possibilidade de maior protagonismo são elementos que podem influenciar sua decisão. Resta saber qual clube apresentará a melhor proposta para seduzi-lo. O Botafogo tem um trunfo importante nessa disputa, sua crescente valorização no cenário internacional.
Com a SAF consolidada e um planejamento de longo prazo bem definido, o Glorioso vem ganhando respeito no mercado e atraindo jogadores que enxergam no clube uma oportunidade de crescimento. A chegada de reforços de alto nível nos últimos anos mostra que o projeto do Botafogo é sólido e pode ser um diferencial na hora de convencer Ramon Sosa. Além disso, a presença de jogadores sul-americanos no elenco alvinegro pode facilitar a adaptação do paraguaio. Ter companheiros que falam a mesma língua e entendem a dinâmica do futebol sul-americano pode ser um fator decisivo. O River também conta com essa vantagem, mas o ambiente competitivo do futebol brasileiro pode pesar a favor do Botafogo, que oferece uma vitrine de alto nível para o jogador demonstrar seu talento. A torcida alvinegra, sempre apaixonada, já começa a especular como Sosa poderia se encaixar na equipe. Com sua velocidade e habilidade num contra um, ele poderia atuar pelos lados do campo, fornecendo mais alternativas ofensivas ao técnico do Botafogo. Sua versatilidade também permitiria que ele jogasse em diferentes esquemas táticos, algo que tem sido uma característica valorizada pelo clube nos últimos anos. Do ponto de vista financeiro, o Botafogo está bem posicionado para competir com o River Plate. A estabilidade proporcionada pela SAF permite que o clube faça investimentos estratégicos, sem comprometer sua saúde financeira. Caso a diretoria entenda que Ramon Sosa é um reforço essencial, há margem para uma investida forte, seja por empréstimo ou até mesmo uma negociação definitiva. Por outro lado, o River Plate pode contar com o fator Galhardo, um treinador com grande prestígio e histórico vencedor. Muitos jogadores se sentem atraídos pela possibilidade de trabalhar com um técnico de renome, o que pode pesar na decisão de Ramon Sosa. No entanto, a solidez do projeto do Botafogo não pode ser subestimada, e o clube tem argumentos suficientes para apresentar uma proposta convincente ao atacante paraguaio. Enquanto isso, o Nottingham Forest observa as movimentações e pode definir o rumo da negociação. O clube inglês não deve dificultar a saída de Sosa caso receba uma oferta vantajosa, seja por empréstimo ou venda definitiva. A questão agora é qual clube conseguirá estruturar a melhor proposta e convencer tanto o jogador quanto o time inglês de que esse é o melhor caminho para todos os envolvidos. A janela de transferências pode estar fechada na Argentina, mas isso não impede que o River Plate se movimente nos bastidores. Já no Brasil, o Botafogo tem a vantagem de ainda poder registrar jogadores e pode agir com rapidez para garantir o reforço. A diretoria alvinegra já demonstrou em outras negociações que sabe agir no momento certo, e essa pode ser mais uma oportunidade para surpreender o mercado. A grande dúvida que fica é: até onde o Botafogo está disposto a ir para trazer Ramon Sosa? A diretoria vê o jogador como uma peça essencial para fortalecer o elenco e brigar por títulos? Ou o interesse é apenas exploratório, aguardando movimentações do mercado antes de tomar uma decisão definitiva? Nos próximos dias, essa situação pode se desenrolar com novos desdobramentos. O que é certo é que o Botafogo está atento e pode entrar forte nessa disputa. A torcida alvinegra já começa a sonhar com um ataque ainda mais poderoso, e a possível chegada de Sosa só aumentaria o nível técnico da equipe. Com uma temporada cheia de desafios pela frente, reforçar o elenco com jogadores de qualidade pode ser o diferencial entre um ano comum e um ano histórico para o Glorioso. E aí, torcedor botafoguense, você acredita que o Botafogo tem chances reais de vencer essa disputa com o River Plate? Acha que Ramon Sosa seria um reforço ideal para o elenco? Deixe sua opinião nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as novidades do Fogão.